Olá, então a gente vai fazer um exercício que usa derivada, o conceito de derivada, que é encontrar a equação da reta tangente a uma curva. Então a gente tem uma função aqui, menos x dividido por 2x menos 1, e está pedindo que a gente encontre isso no ponto 1 menos 1. Então a gente sabe que a equação de reta é y menos o y do ponto, y0, o coeficiente angular, x menos x0. Então, essa aqui é a equação de uma reta que tem inclinação m e passa pelo ponto x0, y0. No nosso caso, a gente está procurando uma reta que seja tangente àquela curva. Então, nesse caso aqui, o nosso ponto que a gente está estudando é o ponto 1 menos 1. Que ponto 1 menos 1 é esse? Se a gente está chamando a nossa função f de x de menos x dividido por 2x menos 1, quando a gente estuda no ponto que o x vale 1, quem que é o f de 1? O f de 1 vai ficar menos 1 dividido por 2 menos 1, 2 menos 1. Então, esse f de 1 aqui vai ficar menos 1. Então, a gente está vendo que o x do ponto é 1. Então, a gente tem quem é o y do ponto? F de 1. O x do ponto é 1, não menos 1. Coloquei errado ali. Aqui é 1, positivo. Então, é y menos o 1. E aqui é a derivada no ponto 1. Por que a derivada no ponto 1? Porque a gente está falando de reta tangente e a derivada responde quem é a reta tangente. Então, a gente já verificou que o ponto pertence à curva, o ponto que a gente está estudando, 1 menos 1, pertence à curva, porque o 1 é elevado no menos 1. E aí a gente vai achar, então, quem é a derivada para substituir na nossa equação aqui, para a gente achar a reta tangente. Então, quem é a derivada? Envolve um quociente, então a gente vai ter que usar a regra do quociente. A regra do quociente diz que a gente tem que derivar o numerador e o denominador, cada um no momento. Então, primeiro a gente deriva o numerador, multiplicada pelo denominador, menos, repete o numerador, vezes, deriva o denominador, coloca um linha aqui, tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui agora é uma equação, uma função, a função derivada, o denominador está ao quadrado. Que a gente vai precisar calcular isso aqui, ó. Quanto que vale o f' de menos 1? Quem que é a derivada? Quanto vale o f' de menos x? Já dei a resposta, né? Vai ficar menos 1. Vou até substituir aqui de uma vez. Então, esse valor que a gente estava precisando calcular, a derivada do menos x, é menos 1. Quem que é a derivada do denominador que ficou indicada para a gente calcular aqui, ó? Derivada de 2x menos 1 é 2. Porque fica 2 vezes 1 menos 0. Então, esses valores que a gente encontrou são para quaisquer valores de x, e que essa derivada vale isso aqui para todo x. Só que a gente está querendo calcular isso quando x vale 1, que é o x do ponto lá, quando o x vale 1. Então, a gente vai substituir isso aqui quando a gente fizer x igual a 1. Então, quanto que vale a derivada no ponto 1? A derivada no ponto 1 vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 menos 1, então isso aqui vai ficar 1. Então, o meu numerador vai ficar menos 1, e aqui vai ficar menos, dois números negativos multiplicados fica positivo, então isso aqui vai ficar mais 2. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado. Então, isso aqui tinha 1 ao quadrado aqui, não era linha não, era ao quadrado. Então, tudo isso dividido por 1. Então, quanto que vai valer esse coeficiente angular aqui? Vale 1. Então, achamos a derivada. Então, agora a gente vai voltar na nossa equação. Vai voltar aqui, ó, nessa equação. Então, substituindo os valores que a gente tem naquela equação lá em cima, a gente vai ficar com y menos o y do ponto é menos 1. M, quem que é a derivada no ponto? 1x menos 1. Então, acabamos de encontrar a nossa equação da reta tangente. Vai ficar assim, ó, y, isso aqui está ficando mais 1, então aqui x menos 1, né? Menos 1 que estava lá. Então, a resposta final vai ficar x menos 2. Essa aqui é a equação da reta tangente àquela curva dada no ponto 1 menos 1. É isso.